Jogo único, necessidade de vitória e um Nova Iguaçu pensando muito mais no Campeonato Carioca do que na Copa do Brasil. Esse é o contexto que o Inter do técnico Eduardo Cudê encontra em Brasília hoje a partir das 20 horas. Mas será que é assim mesmo? Será que o Nova Iguaçu vai dar mais valor para o Vasco e o estadual do que a continuidade na competição de mata-mata do Brasil e a busca incessante do Internacional por um goleiro? Será que o Arthur do Paranaense vai mesmo vir para ser reserva do Rocher? E ainda, a polêmica envolvendo os ingressos e o borderô do Internacional. Eu conversei com algumas pessoas de dentro do clube para a gente poder entender como funciona o ticket médio colorado dentro da nossa casa. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que acontece nos bastidores do CT, dos bastidores do Beira-Rio. Hoje também bastidores desde Brasília, porque o Internacional já chegou na capital federal, olha, com uma festa maravilhosa da torcida colorada, com ruas de fogo, mais de 500 torcedores ali no entorno do hotel, né? Para saudar os jogadores. Os jogadores foram até a torcida, foram recepcionados e também atenderam ao chamamento dos colorados, né? Tiraram fotos, distribuíram autógrafos. Muita gente em Brasília tendo talvez só a oportunidade da vida para poder enxergar, para poder estar perto, né? Não só dos jogadores, mas do Internacional. Morando longe ainda, é um absurdo, né? É muito difícil, às vezes, a gente ficar longe de Porto Alegre. Imagina de um jogo de futebol, se a gente gosta principalmente do Internacional e se a gente tem o nosso time do coração, né? Aquela saudade de viver dentro do Beira-Rio. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e também tem o sininho, sabe o que é a notificação? Sabe? É ali que tu tem que clicar, porque daí o conteúdo estoura na tua tela aqui quando entrar novo do canal. E outra, deixa teu like e compartilha para o maior número possível de colorados, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Lembrando que a minha parceira aqui é a KTO. A KTO.com tá te esperando lá com o cupom Ernest e lá tu ganha 20% de bônus a partir do teu primeiro depósito. É só ir lá e te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Um site para maior de 18 anos e lembra sempre, né? Te diverte com responsabilidade. Gente, assim, ficou o Thiago Maia em Porto Alegre, né? Depena, Gabriel estão fora por conta de estarem, né, alijados já do grupo, vão sair do Inter. O Igor Gomes também ficou em Porto Alegre com um desconforto na coxa. De resto, Inter vai com força máxima para Brasília. Tendência de Rafael Borré, tendência de Fernando ao longo do jogo. Pelo menos a informação não é que o Inter começaria com Rafael Borré. Pelo contrário, o Rafael Borré seria então uma alternativa e o Inter teria basicamente o mesmo time ou a mesma espinha dorsal que vem tendo agora nesses jogos do Campeonato Gaúcho. Com o Antony no gol, o Bustos, o Vitão, o Gabriel Mercado que volta depois de estar lesionado, o René, o Arangues, o Bruno Henrique, Maurício, o Wanderson, Alan Patrick e também o Ener Valencia. Teve algumas questões na coxa, né? Teve dores, teve desconforto ao longo da semana o Ener Valencia, mas vai para o jogo. Tá rolando um zum de que o Fernando poderia ser o primeiro volante com o Arangues subindo. E aí o Bruno Henrique daria a vaga para, então, o volante que vem desde o Sevilha. Agora, eu não sei se a gente vai por esse lado, tá? Mas daqui a pouco seria uma novidade aí do time do Eduardo Cudê para hoje à noite, a partir das 20 horas, lá no Mané Garrincha. A partir das 6, inclusive, a gente tem no Voz do Gigante já a nossa maratona, né? Então, vem junto com a gente também, vamos torcer pelo Internacional, porque hoje é exclusivo da Amazon Prime, né? Então, vamos torcer de Colorado para Colorado com o Vozes do Gigante.
Já do lado do Nova Iguaçu, muita gente, né, tá falando de que eles vão dar valor para o Campeonato Carioca, e eu já expliquei isso ontem, né, por conta de que um empate em 0-0 leva o time de Nova Iguaçu à final do Campeonato Carioca contra o Flamengo ou contra o Fluminense. Hoje a tendência é que seja o Flamengo, porque ganhou o primeiro jogo, mas isso seria um feito histórico, seria um feito inédito lá. Conversei com algumas pessoas do Rio de Janeiro, também o Vene Casagrande também corrobora muito as informações, tá? O Andrezinho também e tudo mais lá envolvendo Nova Iguaçu. Eles acreditam que o estadual é muito importante, porque o campeonato agora ele dá um valor para o Nova Iguaçu de uma forma incrível. Eles sabem que eles não vão ter como seguir na Copa do Brasil, mesmo que eliminem o Inter, tá? Nesse jogo único agora, que só a vitória interessa, né? Porque empate leva para os pênaltis. Então, quem ganhar tá passando já de fase. Eles sabem que depois, na próxima fase, vai ser mais difícil ainda o enfrentamento, já vai ser agora contra o time do Cudê, o que o Cudê faz e tudo mais. Então, eles, obviamente, vão dar valor para o estadual. Ah, mas paga menos. Mas a repercussão de ser campeão estadual, ou de estar na final, ao lado do Flamengo, por exemplo, ou do lado do próprio Fluminense, é superlativo na história do Nova Iguaçu, que é fundado em 1990, né? Então, se tu for olhar, tem pouco tempo de vida, né? Pouco tempo de fundação e já estaria numa final de campeonato gaúcho, de campeonato carioca, no caso, né? Então, é importante a gente entender esse contexto. O Carlinhos e o Xandinho, que fez o gol, inclusive, no jogo contra o Vasco, no empate em 1-1 agora no final de semana, eles estão fora. Eles vão começar a partida do banco de reservas. Devem entrar ao longo do tempo, claro, por conta de que, de repente, o jogo possa vir a ficar favorável para o Nova Iguaçu, né? E eu espero que não, é claro, né? Mas, ó, também tem a questão dos goleiros, tá? E eu acho que esse zum em cima do Arthur, goleiro de 27 anos, que jogou o Paranaense pelo Azures, mais uma prova de que o Internacional ainda não parou de vasculhar o mercado e que vai focar na janela agora dos estaduais, que é aquela do 1º de abril até o dia 19, para trazer um reserva a Rocher. E talvez aquele cara para disputar com o Antony, né? O gol colorado quando a data FIFA chegar, quando alguma possibilidade que o Rocher não esteja, ou até mesmo, né, de repente, agora na Copa América, no meio do ano, que não vai parar o Campeonato Brasileiro. Então, o Inter quer um goleiro que possa, junto com o Antony, dar segurança para estas rodadas. São 9 rodadas que o Internacional não vai ter o Rocher. Se ficar, né, todo o tempo, claro, a seleção uruguaia no campeonato da América, né, na Copa América. Agora, tem uma questão também de bastidor que eu vou trazer para vocês. Me disseram assim, nós estamos sondando diversos goleiros. A situação de cada um. Não há proposta pelo Arthur, não há proposta pelo Gatito, pelo Tadeu, não há proposta por todos esses goleiros que estão saindo na mídia. Nós fomos até os clubes, nós fomos até os empresários, nós fomos conversar para saber, ó, qual a tua situação? O que tu pretende? Tu gostaria de ser, por exemplo, reserva do Rocher, mesmo sendo titular no teu time? Então, é uma série de questões que o Internacional está trabalhando para depois poder achar o seu goleiro em cima, né? Claro, dessa possibilidade aí que se abriu a partir da lesão do Ivan, tá? E, gente, só para... muitas pessoas me mandaram, né, o áudio, ou até o vídeo, né, do César Cidade Dias falando sobre o borderô, né, e o público e a renda do Beira-Rio agora no jogo contra o São Luís, ticket médio e tudo mais. Aí me pediram para explicar como isso funciona. Eu não estou rebatendo o César Cidade Dias, abraço inclusive o César Cidade Dias, adoro o César Cidade Dias, a gente é conhecido, amigo aí e tal, então, colega, não estou rebatendo ninguém. Eu estou só fazendo um negócio que vocês me pediram em várias DMs de Instagram, várias DMs de Twitter, tá? Então, primeiro de tudo, o seguinte, existe um negócio chamado borderô, que é a questão fiscal, né, a questão financeira do jogo, e o telão, o que vai para o telão ali, com público, renda, né, valores e tudo mais, beleza?
é a questão de quanto entra pro jogo e outro é simplesmente o número frio, tá? E aí eu tô botando na tela para vocês darem uma olhada como funciona. No site da Federação Gaúcha tem isso, tá? E a gente pode pegar e destrinchar isso agora. Porque é o seguinte, o Inter tem um negócio que é chamado do direito adquirido, né? Que tem, por exemplo, sócios de locada, de perpétua, de carteira vermelha, que esses entram sem pagar ingressos. Esses são os sócios que vocês estão vendo ali, né? Os valores e o número de pessoas que entrou e tudo mais. E esses não pagam ingresso. Beleza, é um valor que o Inter recebe mensalmente e está ali e vai usar o tempo que quiser, né? E como quiser, porque eles são locatários, né? Eles estão pagando a mensalidade e têm direito de entrar no estádio. Mas em contrapartida existem impostos e taxas para esses também. Então o Inter tem de pagar, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, R$20. Se fosse o Campeonato Brasileiro, são 40. Se for, da Conmebol, as taxas da Conmebol eu não lembro, confesso para vocês, tá? Mas então o Inter paga R$20 sempre para esses caras, de locada, de perpétua, de carteira vermelha e pessoas que entram no estádio mesmo sem pagar o ingresso. E aí tem o borderô, que também tem as despesas, que é o que vocês estão vendo agora. Essas despesas, elas vão de taxa de federação, por exemplo, são 128 mil para a taxa de federação, são 10% do que eles ganham, né? Uma taxa de 10%. Mais os seguros, os INSS, as questões do médico, do corpo médico, da arbitragem. Então tá tudo ali discriminado. Isso tudo, valores que recebe, valores que o Internacional tem de taxas e tudo mais por conta do jogo, deu ali R$903 mil. Isso um pouquinho mais, né? No valor. E o borderô, isso é o borderô. E o público que vem e a renda que vai para o telão é depois ainda de todas as outras coisas que o Inter ainda tem de custos, que aí foi 803 mil. Ou seja, o Inter hoje ele gasta em torno de 300 a 400 mil reais para abrir o Beira-Rio, para tu ter ali um jogo hoje de gauchão. Esse é o grande negócio. O negócio não está na questão de ticket médio, porque é óbvio que o Inter vai pegar e, por ter mais quadro associativo e o sócio carteira vermelha, por exemplo, ser 20 mil pessoas, muitas vezes a bilheteria vai ser menor do que grandes jogos do Brasil. Grandes jogos como, por exemplo, Flamengo e Fluminense. São 10 milhões de renda. O Inter nunca vai ter isso, porque um jogo grande é exclusivo de sócios quase sempre. Então tu vai ter ali 1,5 milhão, 2 milhões de repente de renda, porque os valores são mais altos. Mas dificilmente a gente vai ter valores como esses aí que eu acabei de dizer, por exemplo, num jogo de Fla-Flu, de um jogo de Corinthians e Palmeiras e tudo mais, porque o Inter é um clube associativo. Entendeu? Espero que sim, tá? Espero que eu tenha conseguido aí te mostrar e entender como é que funciona toda a questão. A gente vai conversando. Obrigado por estar por aqui. E não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e vamos nessa compartilhando aqui os conteúdos para a gente chegar nos 50 mil até o final do ano. Valeu? Forte abraço. Tchau!